Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um CorretorCast, um podcast feito de corretor para corretor. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu parceiro de Rede Gaúcha de Imóveis, o grande Vitor Djorkovic. É isso, né? Esses nomes meio sobrenome aqui nem da minha esposa, né? Minha esposa é Charnovski, né? Publicitário, corretor de imóveis e gerente de lançamentos da imobiliária BRTS. Seja bem-vindo, Vitor, a mais este programa do CorretorCast, que é um patrocínio da Rede Gaúcha de Imóveis. Muito obrigado pelo convite, Vini. Muito obrigado, Rede Gaúcha. Estou muito feliz de ter esse bate-papo hoje aqui para a gente conversar um pouco mais sobre essa vida de corretor falada por corretores de imóveis. Vitor, hoje, apesar de tu não estar, como tu estava comentando aqui, a gente acaba trazendo alguns assuntos dos bastidores para a gravação, né? De tu não estar muito tempo no mercado, mas tu já vem numa formação de publicitário, né? E hoje o publicitário, ainda mais na área que tu está trabalhando de lançamento, ele está muito linkado, né? Quanto tempo tu está no mercado imobiliário? Como é que está sendo como é que foi o início, né, de tudo? Frio na barriga? Como é que foi essa virada de chave também, que é importante? Sim. Tu compartilhar com o pessoal, que tem muita gente que entra no mercado e vem de outras profissões. Eu tenho lá na imobiliária arquiteto, engenheiro, advogado tem um monte que é corretor, né? Como é que foi essa virada de chave aí? Eu estou mais ou menos há uns 12, 13 anos no mercado publicitário, então é minha formação principal. Sou formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda e a ênfase em marketing. Então eu brinco que eu sou um pouco de nascença e também, ao mesmo tempo, de formação um comunicólogo. Então, eu sempre gostei muito de conversar, de ter contato com as pessoas. E eu sempre quis, de alguma forma, trabalhar a comunicação da forma que gerasse maior identificação com as pessoas. Então, aí inicia o meu início da trajetória pela paixão, pela publicidade e pelo design, como as imagens, as artes e as cores transmitem sensações para as pessoas. E eu fui me desenvolvendo no mercado e tudo mais, mas chegou num momento que eu cheguei numa estafa mental, assim. Acredito que a gente pode falar que quase todo o mercado ele tem um momento que ele dá uma saturada na cabeça da pessoa, e eu tive esse momento. Eu tive 2 burnouts trabalhando no mercado publicitário, e aí eu falei, cara, do jeito que tá, não tá funcionando, não é isso. Eu tô abrindo mão de algumas paixões, de coisas que eu gostava, para estar aqui numa rotina que para mim não estava fazendo sentido. E daí, nesse momento, eu comecei a vislumbrar alguns outros cenários. Até te comentei mais ou menos que eu fiz algumas lives em casa e tudo mais. E nisso eu comecei a ver, o meu marido ele é arquiteto, então como eu fui sempre acompanhando a faculdade dele, vendo todas as questões da arquitetura, e eu sempre gostei muito, era uma das opções de formação principal, eu falei, poxa, aí tem um universo que eu gostaria, mas eu também não me via começando uma nova graduação. Eu falei, uma nova graduação agora, sem chance. E daí, nessas conversas, um vai e vem, assim, eu falei, quem sabe como corretor de imóveis trabalha com o universo ali da arquitetura, em alguma nuance, e trabalha muito com a comunicação e com o contato com as pessoas, que era uma coisa que eu sentia muita falta na publicidade. Trabalhava muito dentro da agência, por mais que dirigia comercial, alguma coisa assim, eu não tinha o contato direto com os clientes. Então eu falei, eu sinto falta da gente, assim. E aí eu comecei, fiz o meu curso de TTI, e eu moro muito perto da BRT Imóveis, que é hoje a minha casa de início no mercado imobiliário, e é onde eu estou até hoje, já há esses 2 anos. Eu sou um baby corretor, praticamente, mas toda essa bagagem que eu tenho da publicidade e do mercado, de comunicação e de marketing, fez com que eu conseguisse dar uma alavancada já muito cedo. Então, eu fiz o estágio, fiz o acompanhamento, fui aprendendo os principais pontos de atenção do mercado imobiliário, e nisso eu já fui encontrando qual era a área que eu queria seguir, que é dos lançamentos imobiliários e alto padrão. É algo que eu já consumia muito antes de assistir vídeos, acompanhar. Fiz, inclusive, em algumas agências, os materiais que hoje os corretores usam para apresentar um empreendimentos, eu fazia antigamente. Então, aí eu me encontrei, eu falei, é aqui que eu quero seguir. E daí, com esse processo de me desenvolver enquanto corretor, fazendo as vendas de lançamento, a gente identificou lá dentro da BRT essa necessidade de desenvolver um novo núcleo focado para isso.
Aí a gente criou a Berté Prime, que hoje tem praticamente o tempo que eu estou na imobiliária, mas focada em empreendimentos. Que a Berté era focada basicamente no imóvel avulso, né? No imóvel de terceiro, né? Isso, nos imóveis avulsos e algumas dações. A gente tinha um movimento, ela foi se expandindo, principalmente quando ela entra na rede gaúcha, né? Era uma imobiliária que ficava mais focada no bairro. Quando entra na rede, a rede ela potencializa a capacidade da imobiliária trabalhar a cidade como um todo, né? E até fora da cidade, como a gente tem algumas parceiras no litoral, parceiras na serra. Então, isso fez com que desse um boom. E daí, vendo esse boom, a gente falou, ok, beleza, está funcionando, mas tem um gap aqui que a gente não está percebendo e que a gente precisa abocanhar também. E daí a gente começa o desenvolvimento, a incubação da Berté Prime, que é focada nisso, nesse nicho. E conforme a gente vai desenvolvendo, eu aproveito e me desenvolvo junto. Daí hoje, eu atuo também dando suporte na venda, ali na Berté, mas eu fico mais na gerência dos lançamentos. Eu faço à frente das construtoras e incorporadoras dentro da imobiliária, né? Então, eu faço todo esse suporte, tem que estudar todos os empreendimentos, saber todos os detalhes, para conseguir dar essas informações quando o corretor precisa, né? E uma questão importante que tu trouxe no início que tu trouxe aí, né, Vitor? Para quem está nos assistindo, né, pessoal, o mercado imobiliário, a gente já fez vários podcasts, várias lives já. O mercado imobiliário, ele te proporciona isso, né? Tu vê, o Vitor iniciou faz 2 anos, né, numa grande imobiliária, né? A Berté é uma das principais imobiliárias da Rede Gaúcha. Eu acho que está entre as 3 que mais vende da Rede Gaúcha, se eu não me engano, né? E rapidamente tu já está num cargo importante dentro da empresa e já está te destacando, né? E com certeza, por consequência, já deve estar tendo uma rentabilidade muito boa, né? Então, o mercado imobiliário, ele te proporciona isso, né? Tu tendo vontade, tendo força de vontade, tendo determinação, tu rapidamente tu tá te destacando dos demais, né? Eu consigo te acompanhar ali também, vejo que tu faz os vídeos nos empreendimentos, nos lançamentos, coisas. Vi que vocês estavam ali no meu chão, no Sim Menino Deus ali, já fiquei de olho já, né? Então, assim, ó, pro corretor que está iniciando, eu acho que fica aqui uma mensagem, né? Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente está começando. No início, a gente tem que encarar o mercado como um todo, né? É um mercado que ele já funciona há muito tempo. Ele tem o seu modo operandi, a sua forma de agir. E a gente, quando entra sendo uma engrenagem nova no mercado, a gente tem que, ao mesmo tempo, entender o que a gente pode potencializar do que a gente tem para o mercado e o que a gente precisa adaptar, né? Porque não adianta a gente querer chegar com o pé na porta, querendo revolucionar uma coisa que já está acontecendo há muito tempo. Então, eu sou peça nova ali, então, como é que eu vou juntar o que eu sei, como é que eu posso convergir ali, e a gente vai juntando essas coisas. E eu sempre falo, sempre percebo que os corretores, quando eles entram na corretagem, eles entram sempre com uma corretagem, um plano B. Nunca é o plano A. Ou é o plano C, eu vou manter algumas atividades e em paralelo eu vou ser corretor, porque, olha lá, o corretor foi lá, vendeu o imóvel e ganhou uma bolada, fez o ano inteiro dele. Vendeu ali um Golden Lake e fez, nunca mais trabalhou na vida. E só que para você chegar e vender um Golden Lake, não é assim. Você não vai estar sentado de boa lá, esperando só naquele dia. Eu faço 3 plantões por semana, 2 plantões por semana, meio turno cada um, e acho que vai cair o melhor cliente do mundo no meu colo. Então, é um trabalho, assim como todos os outros, que requer muita dedicação, muito estudo. Eu sempre falo, dica para os corretores que estão começando, a gente está com uma campanha forte de captação de novos corretores para treinar lá na nossa equipe da Berté. E eu falo exatamente sobre isso. A gente precisa desenvolver repertório. O ser humano, ele se identifica com as pessoas através ele identifica o que tem de semelhante. Então, quanto mais coisa semelhante você tiver com o teu cliente, com o público que você quer atingir, mais fácil é dele converter numa venda depois. Então, não adianta você, por exemplo, vamos supor assim, eu só tomo água e eu quero vender para uma pessoa que bebe vinho. Ok, você não precisa beber vinho, mas talvez você tenha que entender de vinho, porque vinho é o que o teu cliente consome. Então, as conversas de um atendimento, elas vão dar em diversas nuances. Ela não vai ser sempre focada num produto. Famoso rapport. Famoso rapport. Então, a gente precisa conhecer
e saber o que é importante para o nosso cliente. Eu vou falar sobre tal coisa, eu fui ali, vi o perfil dele, vi com o que ele trabalha, eu vi o que ele consome. Daí você tem ganchos que você vai fazendo conexões que faz com que o cliente comece a falar, ok, ele só não está me apresentando o imóvel, ele está fazendo mais do que isso. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade hoje que a gente identifica, porque as pessoas acham que ser corretor é muito fácil. E são várias esferas e várias nuances de coisas que a gente precisa estudar e entender para que a gente possa se conectar de forma certeira com o cliente. Né? Eu fazer um gancho rapidinho, né? Logo que a minha esposa começou no mercado imobiliário, eu fui ela estava começando, eu fui no imóvel com ela, né? Agenciar, e aí a gente saiu do imóvel, eu falei para ela, pô, tu viu que o cliente gosta que ele já teve em Paris, que ele foi pescar em tal lugar, que não sei o quê. E ela, mas como que tu sabe isso tudo se ele nem estava lá e a mulher dele que nos recebeu? Pô, mas tu não viu as fotos? Então, às vezes as coisas estão na... Corretora, às vezes vai atender o cliente, vai fazer um atendimento, não olha a rede social dele, não olha do que ele gosta, não olha se tem filhos, se não tem filhos, né? Então, a gente precisa... a gente está atendendo pessoas, né? Exato. A gente está atendendo pessoas. Por mais a gente está automatizado hoje, com celular, com rede social, mas a gente está atendendo pessoas, e pessoas são insubstituíveis. Então, a gente precisa humanizar. Hoje o cliente quer isso. Exato. Ele se sente reconhecido. Pô, o cara viu que eu gosto de pescar, cara. Né? Viu que eu gosto de pescar. E aí tu tem que conhecer um pouco de pesca. Sim. Que é o que tu falou, né? Exato. Eu conheço um pouco de arquitetura, porque tá tudo ligado hoje. O marketing, a publicidade, a arquitetura, a engenharia, a construção civil, né? Com certeza. Então, de tudo um pouco hoje o corretor tem que saber, não é? Exato, e eu ficava me batendo e falei, como é que eu vou unir a publicidade com a arquitetura? Não tem uma coisa que vai unir tudo isso. E daí, quando você para analisar a profissão de corretor de imóveis, ele solicita um monte de coisa. Ele vai solicitar comunicação, venda, entendimento de arquitetura, de construção civil. Eu que gosto muito de trabalhar com lançamento imobiliário, então eu tenho o privilégio de ter estudado com um arquiteto dentro de casa, né? Então, leitura de plantas, tem que saber ler uma planta para explicar para o cliente. Porque às vezes o cliente, quando ele vê num pedacinho de papel, ele não imagina que vai caber a cama dele, que cabe a sala, que cabe tudo que ele tem. E às vezes também explicar para ele, olha, esse daqui que você está vendo, você gostou, mas não cabe. Então, essa noção precisa ser desenvolvida, porque a confiança do cliente vai se dar com a quantidade de informações que façam sentido para ele. Então, você tem que fazer ele se sentir muito seguro para ele poder fechar o negócio. Então, é um processo de construção diária. Cada vez você vai aprendendo mais, a gente vai vendo que as nossas experiências vão aumentando, e eu sempre falo, tenham experiências. Não tenho grana, não sei, não consigo fazer uma viagem. Viaja aqui, pega um ônibus, faz uma viagem. Troca de lugar, troca de ares. Vai ver, vai ter um evento bacana, sei lá, tem um evento do vinho, vai ter uma Oktoberfest. Vai, participa de evento, vai ver como as pessoas estão consumindo outras coisas, porque são nesses locais que estão os nossos clientes. Então, não adianta a gente achar que de uma forma muito passiva, eu vou ficar lá na imobiliária sentadinho esperando o celular, apitar o lead, eu vou atender, vou responder, ele não me respondeu aqui, arquivei, foi embora e era isso. Cara, é um ser humano. A gente só tem hoje uma potencialidade que é o que antigamente era o cliente pegando na lista ali no jornal o quadrado de apartamento, 2 dormitórios do bairro Jardim Botânico. Hoje está ali, ele está vendo fotos. Então, a informação está muito pulverizada. Todo mundo está no teu relógio, está no teu celular, está no meu celular, está na tela da TV. Tem gente que está só ouvindo a gente, tem gente que está assistindo a gente. Então, a informação está com todo mundo. A gente precisa saber decupar essa informação e fazer com que o cliente não veja a gente só como informante de preço. A gente é o melhor intermediário para ele realizar o sonho de comprar um imóvel. Porque a gente vai saber sobre o melhor produto, a gente vai saber sobre as melhores condições de mercado, a gente vai conseguir apresentar para ele contatos que sejam, por exemplo, tabelionato, facilidades com prefeitura, com liberação, com documentação.
E às vezes eles estão pensando muito mais em economizar os 6% da comissão do que, de fato, entender o que aquele 6% está garantindo. Aquele 6% às vezes garante o 100% do valor investido dele. Porque às vezes quantas pessoas colocam em risco uma negociação porque não querem ter um corretor? Porque acham, não, o cara só está me apresentando um imóvel aqui e vai receber 30 mil, 20 mil. Cara, é um processo muito mais complexo. E hoje eu comecei num processo, e estou realizando um dos sonhos agora, que é comprar o meu imóvel. Parabéns. Imagina, já no 2º ano de corretagem, já podendo comprar o meu próprio apartamento. E eu estou passando, e está sendo muito importante passar por essas etapas para eu me colocar no lugar do cliente. É muito importante você se pôr no lugar do cliente, porque ele tem muitos medos e muitos anseios no processo de compra, principalmente quando a gente pega cliente que está começando. É o primeiro imóvel dele, ou ele tem um dinheiro guardado e vai ser o primeiro investimento que ele vai fazer. Então, a gente tem que tratar com cuidado. É aquilo que você falou, é uma pessoa. Ele não é um número. Não, bati no microfone. Uma coisa importante que tu falou, né? Ontem eu fui assinar uma escritura no Banrisul ali do Ministério Público, né? O cliente estava comprando ali, e aí fui assinar a escritura, o financiamento ali no Banrisul, né? E aí a cliente vendedora, Vinícius, tu falou até 90 dias, né, para assinar o financiamento. A gente assinou o financiamento em 88 dias. Aí ela falou, em 88 dias, hein, Vinícius? E aí dentro do prazo combinado. A gente combinou 90, né? Ela, pois é, né? Mas tu nos encorajou, né? Eu falei, que nem um médico, né? Tu vai pra mesa de cirurgia, o médico tem que te encorajar, né? Eu sou corretora, eu tenho que te encorajar que vai dar tudo certo, né? Deu umas entraves, né? Que a vendedora, infelizmente, tinha um processo, né? E aí, mas era processo simples, né? De coisa simples, não tinha nada a ver com imóvel. E aí a gente conseguiu resolver, apresentou narratório, Banrisul, liberou, por isso que demorou os 88 dias, mas ela ficou com frio na barriga que não ia dar, né? Sim, e agora você imagina tudo isso sem o teu suporte. Ela foi lá, reclamou, entre aspas, dos 88 dias, mas imagina se ela estivesse passando sozinho por isso. O cliente 88 dias sem te dar nenhum retorno, o futuro cliente do teu imóvel. Você fica desesperado, você não sabe. Vendi, passei a documentação. De ver a quantidade de golpes que tem aí, das pessoas que iniciam todo um processo de negociação, pegam os documentos do imóvel e... E uma coisa importante, Vitor, que tu comentou agora, na verdade, a gente vai gravando esses podcasts aqui e a gente vai tendo alguns despertares, assim, né, que para corretagem, né? Sim. E agora tu falando na questão de rapport e na questão de nós, corretores, eu vejo, e foi uma pauta que eu dei até na minha reunião de segunda-feira com a equipe, às vezes a gente, por muito tempo, eu principalmente quando iniciei, né, eu criava uma barreira entre eu e o corretor, entre eu e o cliente. Né? O cliente estava num nível lá, num pedestal, e eu lá embaixo. Né? E eu comecei a ter sucesso quando eu comecei a igualar a balança, que nem tu falou, a gostar dos mesmos gostos que ele. Ele vai viajar para tal lugar, eu também posso viajar para tal lugar, né? E aí eu tinha assunto com ele. Exato. Ele quer falar sobre o time de futebol, eu tenho assunto sobre falar sobre time de futebol. Ele quer falar sobre isso, time de futebol não, que é polêmico, né? Futebol, política e religião, a gente não fala com o cliente. Então, assim... a gente só concorda. A gente só concorda. Então, assim, ele quer falar sobre viagens, vamos falar sobre viagens. Né? Exato. Ele quer falar sobre arquitetura, vamos falar sobre arquitetura. Então, quer falar sobre economia, eu conheço sobre economia. Exato. Então, a partir do momento que tu te iguala com o cliente, né? Eu até estava estudando isso para dar um treinamento para a equipe segunda-feira. Quando tu já chama o cliente de senhor, tu já está criando uma barreira. Já. Né? Se eu chegar aqui, senhor Vitor, eu já estou criando. O Vitor tá ali, doutor Vitor. Né? Imagina, né? Entendeu? Já estou criando, a não ser que tu se te renomeie assim, né? Que se tu tenha assinatura assim, eu sou o doutor Vitor, bababá, entendeu? Sim. Eu sou o senhor Vitor, e aí tu gosta de ser chamado assim. Agora, caso contrário, então, o corretor de imóveis, quando vai atender um cliente, vai mandar um WhatsApp, vai chamar no WhatsApp, chamar numa ligação, ele, às vezes, nós criamos barreira. Muitas.
né? E eu me lembro quando eu iniciei no mercado imobiliário, eu iniciei com uma motinha, eu tinha uma motinho, uma estrada daquela, sabe? Bah. Da Honda, barulhenta. Bah, estradinha barulhenta, aquelas que tu anda no meio dos carros, assim, fazendo barulho. 6 quadras antes tu já via, né? Faz mais barulho que a minha... Tá chegando o corretor ali. Faz mais barulho que a minha Harley Davidson, né? E aí, dia de chuva, assim... Olha o upgrade aí, né? Dia de inverno era meio complicado, né? Uhum. E aí, pra me igualar ele, eu sempre de terno e gravata, eu ia, né? Quando eu iniciei, que na época era obrigado, até na imobiliária que eu trabalhava era obrigado. Terno e gravata. Sem gravata não entrava nem na recepção. A recepcionista barrava, vai embora. E aí, cara, eu estacionava minha moto 1 quadra antes, socava minhas coisinhas no baú ali, minha roupa de chuva, às vezes estava chovendo, né? Aquela roupa emborrachada, socava ali e, cara, abria um guarda-chuva e ia lá atender o cliente, de terninho e gravata. Ele achava, doutor Vinícius vindo. Mal ele sabe que eu tava com os pés encharcados ali, né? A meia tava fazendo aquele... Então, mas é isso daí. E outra coisa, Vitor, quais os perrengues aí, quais as dificuldades, né, que nós corretores, né, como tu tá na gestão também, quais as principais dificuldades que tu vê que o corretor enfrenta hoje no mercado imobiliário, no início ali da profissão? Início até um ano tu tá iniciando, né? Eu acho que é o se entender enquanto um agente imobiliário, é o principal ponto. Como é uma profissão com muitos estigmas, né? A gente acaba sempre ouvindo, assim, a tia que fala que o corretor não para de me encher o saco, o corretorista. Todo mundo está sempre minando o corretor de imóveis. Ninguém fala as coisas boas do corretor de imóveis. Todo mundo compra imóvel, todo mundo tem gente que está desenvolvendo patrimônio, horrores. Ninguém fala que foi o corretor de imóveis que ajudou. Mas o corretor de imóveis está sempre lá batendo, eles estão sempre reclamando. Então, eu acho que o processo de você desmistificar o que falam do corretor de imóveis para quem é o corretor de imóveis é uma das maiores dificuldades no processo. Você internalizar e se descobrir enquanto corretor, quem você quer ser e como você quer ser no mercado. E aí, a partir desse momento, você se desenvolve e se posiciona dessa forma. Então, eu acho que é fundamental o corretor ele experimentar, ele conhecer de tudo um pouco no início da corretagem. Às vezes, ele é um corretor que vai ter mais foco em agenciamento, às vezes, ele vai ter foco em avulso. Isso é muito importante também. Ele identificar que no início ele tem que experimentar tudo, mas que não adianta você querer vender altíssimo padrão e vender um produto que seja de baixo valor. Entende? Você vai ter que focar num nicho, porque você não consegue fazer essa transição de ponta a ponta tão rápido. Então, todo o que demanda para você atender um de altíssimo padrão não é só o atendimento, é aquilo que a gente estava falando agora. É um repertório que você tem que construir, é coisas que você tem que consumir, filmes que você tem que assistir, podcasts que você tem que ouvir. Então, são coisas que vão te criar um repertório e que vão te demandar muito tempo. Então, o trabalho do corretor não é só o atendimento. Então, eu acho que a maior dificuldade é achar que é fácil. Você não escolhe quem você quer ser no mercado e você acha que é fácil. Aí vai ser muito mais difícil de conseguir se desenvolver. Eu sempre falo assim, começa de coração limpo, baby steps, vamos começar aos poucos. Aí, para o primeiro atendimento, a gente sempre acompanha os corretores no primeiro atendimento, para eles verem como tratar o cliente, desmistificar essa ideia de que tem que tratar como o senhor, você tem que se aproximar o máximo possível do cliente. Se o cliente sair e você não tiver trocado uma ideia sobre uma coisa pessoal que não seja sobre o imóvel, cara, a visita não deu certo. Porque você não vai ter tido nenhuma conexão. E a tua conexão com o cliente não pode ser o imóvel. Porque pode ser que ele não goste daquele imóvel e você não representa só aquele. Você representa diversas possibilidades para ele. Então, ele tem que te identificar como esse potencial procurador. É o cara que é o especialista para encontrar o melhor produto para mim. Então, eu acho que esse acaba sendo a maior barreira de entrada, sabe? Você entender que não é aquela coisa tão tranquila que todo mundo espera, mas é maravilhoso. Porque é maravilhoso você começar esse processo de fazer a leitura das nuances do cliente e daí você identifica o produto e daí o cara fala, nossa, isso aqui era exatamente o que eu queria. Cara, quando o cliente fala isso, você fala assim, valeu a pena cada dia de desespero procurando esse imóvel, sabe? Porque o processo de realização, você vê o olho da pessoa brilhar
para comprar um imóvel, é fantástico, é fantástico. Porque não é uma camiseta que ele vai se desfazer daqui a um tempo. E mesmo que seja um investidor que vai comprar e aquele produto tem que ter liquidez, tem que ter rentabilidade e tudo mais, tem que ser rápido, tem que ser ágil, mesmo assim ele está fazendo investimento, é um patrimônio dele. Cara, você está fazendo parte do desenvolvimento do patrimônio de alguém. Isso é muito forte, isso é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que os corretores eles também precisam entender para eles se empoderar de que, cara, eu não sou só um informante de valores. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou a base de confiança para fazer as melhores conexões que esse cliente pode fazer. Então, eu sempre falo isso. Vamos com calma, começa aos pouquinhos, vai se entendendo, vai entendendo como é que você quer atuar no mercado, descubra a sua forma de atender, estude formas de atender e aí depois só voa. Isso aí que tu falou é muito importante, né? O corretor, ele se descobrir, né? E ele experimentar várias áreas do mercado imobiliário, né? Que hoje o mercado imobiliário, tu tem imóvel Minha Casa Minha Vida, alto padrão, alto luxo. Exato. Né? Hoje muito está na moda aí, eu vou ser corretor, eu sou corretor de alto padrão, né? Sou corretor de alto luxo. O cara vai lá, quebra a cara lá, vende um imóvel a cada 2 anos, né? Porque o alto padrão, o alto luxo não é bem assim para te vender. Primeiro tu tem que ter network e tu tem que estar no meio, né? Tu tem que conhecer as pessoas, tu tem que saber... o pessoal, pelo menos aqui em Porto Alegre, tu vai ali, eu tenho alguns amigos meus que moram em apartamentos de altíssimo luxo, todos se conhecem, é um círculo. Então, a partir do momento que tu não conhece um ou tu não é bem falado com um, acabou o teu alto padrão. Então, e o corretor tem que enfrentar as dificuldades de todos os setores, né? Exato. De todos os setores. Vai lá vender o Minha Casa Minha Vida, tu tem que estar acostumado. Vai bater SPC, Serasa, de cada 10, 7 bate na trave, né? Não entra. Aí tu vai trabalhar com médio padrão, mesma coisa. Médio padrão, tu vai ter que trabalhar na quantidade. Imóvel avulso, o lançamento, que é o que tu trabalha hoje. Então, para ele ver o nicho dele. Exato. E aí se especializar naquilo ali e tocar a ficha naquilo ali. Exato. E baixar a cabeça. Eu vejo eu fui almoçar agora, teve um almoço dos campeões lá, né? Tinha uma corretora campeã da Berté, lá a Rede Gaúcha, todo mês tem um almoço dos campeões, dos águias, dos campeões do mês, campeões de venda e campeões de agenciamentos vendidos. E aí tinha uma corretora da Berté entre as campeões e eu vejo que o pessoal trabalha de uma forma muito agressiva. Ela falou que botou 40 agenciamentos no mês, né? Exato. Então, a minha imobiliária não botou 40 agenciamentos esse mês. Exato. É o famoso baixa a cabeça e o foco, por exemplo. Ela é uma corretora agenciadora. Ela faz o atendimento, ela filtra e ela não perde tempo e ela não depende do mercado para encontrar o imóvel para o cliente. A gente disponibiliza hoje as ferramentas 100% de captação de imóvel. Ela vai lá, ela baixa a cabeça e a Rose é uma corretora que vira e mexe, eu falo para ela, não quer vir trabalhar com os lançamentos comigo. E não dá. A pessoa, quando ela, por exemplo, ama avulso, funciona no avulso, cara, você tem que potencializar. E daí também uma dica para nós que gerenciamos equipes, né, lideramos alguns times, potencializar o que a pessoa tem de melhor. Ela faz agenciamento com uma maestria, é assim, ó, é uma sinfonia você ver ela trabalhando. Eu agora, essa semana, tenho sentado, eu vou trocando de lugares na imobiliária, uma hora eu fico no andar de cima, uma hora eu fico no andar de baixo, para ver essas diferentes perspectivas que os corretores estão tendo no dia a dia ali. E essa semana, por coincidência, eu estou do lado dela e eu vejo como... Cara, é assim, ó, ela tem um processo muito claro de como... E é em quantidade, assim. E é em quantidade e funciona, é completamente orquestrado. Então, daí eu falei assim, tá, ok, então o máximo que eu vou conseguir, então, é te pedir uns AGs de avulso de alto padrão. Deu, tá bom, então, vou te mandar uns aí que eu quero. E daí é isso, mas ela tem esse potencial, a gente tem que valorizar ao máximo isso, tanto que ela foi reconhecida como uma das corretoras com agenciamentos, com o maior número de agenciamentos vendidos na rede. Então, é muito bacana ver. E é isso, ela entendeu quem ela quer ser no mercado e qual o potencial que ela tem. Dicas de crescimento. Dicas de crescimento. Para o corretor imobiliário.
Para ele crescer. Para ele crescer. Não de tamanho, né? Não de tamanho. Um crossfit. Eu acho que fala um pouco sobre o rapport, tudo isso que a gente estava comentando agora, mas uma coisa que eu tenho muito medo e que eu tive esse baque quando eu estava na publicidade ainda. Não foi quando eu entrei no mercado imobiliário, eu já entrei no mercado imobiliário com a cabeça diferente nesse quesito, mas é a educação financeira. Cara, é desesperador você ver um corretor com os olhos brilhando, com aquela comissão altíssima, não durar um mês na conta do cara. E daí você fala, meu Deus, o que você está fazendo com a sua vida? E isso foi uma coisa que eu tive nos primeiros anos que eu trabalhei, comecei a assumir a direção criativa numa agência, e foi o ano que eu mais ganhei. E naquele ano que eu mais ganhei, assim, ó, eu falei assim, eu quero viver tudo que eu não vivi até hoje. Tudo, absolutamente. Então, assim, isso aí é para comer todos os dias. Ah, a galera não tinha dinheiro para pagar o vale almoço. Ah, eu pagava, vai pra galera, vai todo mundo. Era, tipo, o Zé do Camarote, assim, sabe? Para todo mundo, não tem tempo ruim. E daí, no ano seguinte, eu fui fazer a declaração e eu falei assim, cara, não tem R$1 na minha conta. Eu torrei tudo que eu faturei naquele ano. Eu fiz o somatório, porque daí eu sentei para somar todos os valores e eu falei assim, cara, eu gastei tudo isso. E eu não peguei nada para patrimônio, para desenvolvimento, sabe? Não foi aplicação num curso, foi, claro, experiências super válidas. Mas eu podia ter calibrado de uma forma melhor. Então, eu acho que a educação financeira é fundamental. Acho que, inclusive, podia ser uma cadeira mais explorada no curso de TTI, porque a gente não está falando de um curso que requer, por exemplo, não é uma pós-graduação para uma pessoa que tem, ele é um técnico, né? Isso daí acaba quebrando o corretor e acaba tirando ele do mercado. Sim, e daí volta a corretagem como plano B. Então, eu fico lá, eu tenho o meu trabalho principal e de vez em quando eu faço uma venda, que é o que, eu vou fazer meus luxos aqui com essa venda. E não, se você conseguir, a gente sabe que, principalmente no início, você vai ficar mais de um mês sem vender. A gente não trabalha para isso, mas principalmente o corretor que está focado só em trabalhar durante o plantão, meio turno por dia, 3 vezes por semana, o cara vai ficar mais tempo sem vender. Então, essa educação financeira é fundamental para que ele entenda que esse dinheiro tem que durar até a próxima venda. Então, eu acho que isso é um dos principais focos, assim. Se você quer começar na corretagem, não se encante, não se deslumbre demais com os valores das comissões, até que você encontre o teu modo de que isso seja constante. Depois que isso vira constância, que você sabe que todo mês você vai receber, né? A gente não sabe exatamente o valor que a gente vai receber todo mês, mas você tem uma estimativa ali, vendas que estão para acontecer, tem vendas que vão demorar mais tempo. Então, tenha um estudo da tua saúde financeira para saber, olha, até aqui eu posso ir, daqui para cá, esse dinheiro tem que ficar guardado, porque essa venda, esse financiamento vai ser assinado daqui 90 dias, são 3 meses. 3 meses para talvez entrar a comissão na conta. Uma coisa importante que tu está falando é o corretor de imóveis, ele tem que entender que a partir do momento que ele decide ser corretor de imóveis, ele está abrindo a Vitor Imobiliária. Exato. Ele está abrindo. E ele tem que ter um caixa. Exatamente. E qualquer empresa que tu for abrir hoje, qualquer cursinho que tu fizer, tu tem que ter 6 meses de caixa. Exatamente. De 3 a 6 meses. Agora, após a pandemia, aumentaram para 1 ano. Exatamente. De 1 a 2 anos de caixa já. Porque a gente teve 2 anos de pandemia. Teve empresa que ficou fechada 2 anos. 2 anos. Imagina teu negócio ficar fechado 2 anos. Exato. Exatamente. Morre de fome. E é uma profissão que também demanda o nosso investimento, né? A gente investe para colher lá na frente. E a gente não sabe se vai colher em uma semana. Fechou uma semana, tem venda que vai acontecer em um dia. Vai ser maravilhoso. Fiz uma venda em dezembro agora que foi assim. Eu visitei com o cliente de manhã, ele entrou na madrugada, né? A gente brinca que é os clientes corujão, né? Eles entram de madrugada, eu respondi já a ele ali, a gente já agendou uma visita, fiz meio-dia a visita, às 7 da noite a gente estava terminando de alinhar o contrato. Então, claro, vão ter essas vendas espetaculares, mas a gente sabe que a maioria das vendas elas vão ter um processo. Ela não é assim, tipo, um estralar de dedos, né? E uma dica agora para o corretor de imóveis, né? Tu tem que botar... eu me lembro quando eu iniciei na corretagem, né? Eu
Eu acho que estava recém sendo lançado o livro Segredo e o filme Segredo. Isso aí já faz quase 17 anos atrás, né? E aí eu li aquele livro e vi o filme. Não sei se é filme, se é documentário, aquilo lá. E vi o filme, né? Eu gostei disso daqui, né, cara? E aí eu fiz aquele cheque, né? Que eles mandam fazer o cheque cheque salário, né? Quanto que tu vai receber por mês. Na época eu fiz, eu acho que era 5 mil ou 3 mil, né? Isso aí é 17 anos atrás. Era bastante dinheiro na época. Eu quero ganhar isso aqui por mês, né, cara? E eu fiz, anotei lá, colei na minha parede, colei na minha agenda, que na época a gente usava agenda de papel ainda, não usava drive, não usava nada. Colei na minha agenda, todo dia eu abria e via aquilo ali, né? 5 mil. E aí eu fui lá e com 45 dias de corretagem eu fechei meu primeiro negócio, né? Aí ganhei 17 mil reais. Eu, tenho 17 mil agora. Tenho 3 meses de 5 mil aqui, tranquilo, e 2 de sobra. E aí eu pensei, os 2 já estão atrás, né? Aquele lá eu investi. Então eu tenho 3 aqui, tenho mais 30. Aí consegui me controlar, né? Peguei os 5 que eu já tinha botado, eu tinha me programado para ganhar 5 por mês. Então, nos 60 dias eu tinha que ter gastado 10 mil. Então, tenho mais 30 dias de fôlego aqui, né? E aí deu mais uns 15 dias, eu fui lá e vendi um outro negócio. As minhas primeiras 2 vendas eu não esqueço nunca, né? E aí ganhei acho que mais uns 30 mil daí de comissão. Nessa daí foi uma venda boa na época. Né? Um prédio da Casbel na Bagé ali, na Lajeado. Sim. Na Lajeado. Um prédio da Casbel ali na Lajeado. E aí vendi aquilo ali, aí fui lá e comprei minha motinha. Comprei minha motinha de 4.900. E aí ninguém me segurou com a motinha, né? Aonde ninguém podia ir, eu ia. Eu era o motoboy das visitas da imobiliária, né? Visita lá na Restinga, não, deixa que eu vou. Mas eu fiz esse caixa. Exato. Eu fiz esse caixa. E depois eu consegui chegar a atingir um caixa de 6 meses. Melhor coisa. Isso pro meu primeiro ano. Fechei meu primeiro ano com um saláriozinho de 5 mil. Né? Aí, segundo ano, vamos aumentar a minha meta agora. De 5 vamos para 7, né? Consegui. Fechei os 5, ainda teve gordura, ainda fechei a mais, né? Então vamos para 7. Vamos ser sempre pé no chão. Porque eu vejo o corretor iniciando, quanto tu quer ganhar por mês? 30 mil. Eu traço as metas da minha equipe todo o início de ano. E eu pergunto, quanto que tu quer ganhar por mês? 30 mil. Mas quanto que tu ganhou ano passado? Ganhei 2 mil por mês. De 2 para 3, cara. Caraca. Né? Sacanagem, né? Então, um passo bem maior do que a perna, né? Vamos de 2 para 4, então, né? Exato. Quanto que eu preciso? E aí tu vai indo. E aí, cara, assim, ó, é incrível. Isso daí eu venho fazendo há 17 anos e vem funcionando há 17 anos isso aí comigo, sabe? É incrível. E funciona. Aí depois eu, lógico, montei minha imobiliária e fui botando na empresa. O que eu botei na Vinícius, eu boto na Castel hoje. Castel. E, cara, e vai embora, né? E é exatamente esse o processo, né? Eu fui, depois desse susto que eu tive lá, sempre que o dinheiro ia entrando, né? Daí, como eu já, num desses processos lá em agência, eu já tinha falado assim, como vínculo direto eu não vou ter mais. Então, agora é só como freelancer. Então, eu já comecei numa vida autônoma bastante tempo antes, né? Então, eu já ia cuidando essa coisa de, o dinheiro ele vai ter que render, ele vai ter que durar um pouco mais, vou ter que fazer investimentos em coisas da minha carreira, né? Isso aqui é uma ferramenta super boa. Por exemplo, eu gosto muito de audiovisual. Eu gosto muito de gravar, tanto que lá no meu Instagram tem vários vídeos que a gente vai captando. E eu falei, cara, eu tô com um celular, é um celular bom, mas eu quero um celular muito bom para poder gravar. Porque hoje ele é uma das principais ferramentas que eu tenho para mostrar o meu produto, mostrar o meu atendimento. Claro, não fico refém dele. E daí, esses tempos, eu fiz uma venda de um lançamento de uma construtora e ganhei uma bonificação lá, ganhei um cheque presente e eu falei, esse cheque presente vai direto, esse aqui vai ser o prêmio do ano. E daí já dei esse upgrade ali. Então é isso, é sempre ir com o pé no chão, exatamente isso que você falou. Vai colocando as metas, mas metas de acordo com o teu histórico. Não adianta você ganhar 2 e daí querer do nada ganhar 30. Você não vai dar essa virada, a não ser que você ganhe na Mega Sena.
Ou tem a sorte de daí cair um cliente super quente ali na hora do vamos ver, mas a gente não está trabalhando com a sorte, né? Os boletos estão batendo aí na nossa porta para serem quitados, então a gente não conta com a sorte para pagar eles. Sim, não, e falando disso daí de dica de economia, eu até tenho uma história muito engraçada aqui, né, para contar. A gente teve no lançamento do Crystal Tower ali no Barra Shopping, né? A gente teve o lançamento do Crystal Tower. Tinha um corretor que era uma figura, trabalhava comigo lá, né? E aí ele vendeu para um dono dessas lojas grandes aqui de Porto Alegre, aqui, não me lembro se era Cimaferto, Meleiro, sei que era um gringo endinheirado, né? E aí o gringo foi lá e comprou, acho que umas 3 ou 4 sala comercial. Caramba. Levou no dinheiro para ele, né? E aí envelopezinho. Levou no dinheiro. Não, eu vou comprar no dinheiro. Aí eu sei que o corretor já pegou a comissão dele ali na hora no Barra Shopping, né? E aí ele foi adentro do shopping, né? Se entrou dentro do shopping, cara, tu não tem noção. Quando entrou assim, ó, Negão Gilmar, eu chamo ele. O Negão conhece, ele não tem problema nenhum, né? Ele é um negão alto, assim, de quase 2 metros de altura, cara. Ele entrou com umas 20 sacolas, assim, cara. Umas 10 banho de loja. Umas 10 de cada mão, assim, ó. Cara, o plantão tava cheio, sabe? Pô, que nem o Golden Lake, quando tá cheio ali, sim, sabe? Só que do Crystal Tower, o volume de venda de lançamento era muito maior, né? Era muito maior. Plantão cheio, assim, cara. Ele entrou na porta e ele é imponente, que ele é alto, né, cara? Não tem como não ver ele. Não tem como não ver ele. E o cara com um monte de sacola, parece que tá em Miami, sabe? Quando tu vai fazer compras em Miami. E aí ele entrou assim, cara. Se eu fui pobre, não me lembro mais. E gritou dentro do plantão, já tinha tomado uma cerveja. Cara, gastou todo o dinheiro, cara. Entrou no Barra pela uma porta e saiu outro pela outra porta do Barra, né? Não tinha pro táxi pra ir embora depois. Exato. Que não tinha. Olha, Não, e é tentador, né? Porque quando a gente começa a ver... E como tu falou, tu fez isso, eu fiz isso também, todo mundo já fez isso. Todo mundo dá essa escorregada ali. Todo mundo faz isso no início, né? E, Vitor, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. O que tu falaria mais, além dessas dicas de economia, essas dicas de estudo do corretor, né? Que não deixa de ser estudo, estudar publicidade, estudar arquitetura. O que o corretor precisaria fazer mais? Eu vejo que uma coisa que o mercado como um todo está carente hoje, não só o mercado imobiliário, mas como todos no mercado. A gente vê, eu gosto de fazer um comparativo com a minha equipe, o futebol, né? Tu vê o futebol aí, às vezes, time pequeno ganhando de time grande, né? Nós tivemos o Gauchão esse ano aí, um time do interior lá, que o salário de um jogador só paga de todo mundo, né? Tu é o exemplo, né? Tu tem 2 anos de mercado e tu tá muito melhor do que corretor que tá 10, 20 anos de mercado, né? E eu, quando eu iniciei, também foi muito parecida a minha trajetória contigo. Rapidamente eu estava me destacando. O mercado hoje é muito mais vontade do que talento, né? Se tu tiver vontade, tu já consegue te destacar? Eu acho que as coisas andam juntas. Eu acho que é um equilíbrio das duas coisas. Eu acho que a motivação, ela vem muito do meio, mas principalmente ela tem que vir do corretor. O corretor, ele precisa entender que nem sempre a imobiliária, o mercado vai fazer esse papel de ficar motivando ele todos os dias. Então, ele tem que ver essa profissão e o trabalho dele também como um processo dele se desenvolver enquanto pessoa. É muito fácil a gente terceirizar a culpa da desmotivação na empresa que a gente trabalha. O mercado está muito difícil. Agora ninguém está comprando. O juros está alto. Uhum. Tá? São todas as condições, mas o mercado imobiliário a gente sabe que passou por todos os anos, por todas essas intempéries. A gente sabe que tem que dar um jeito, entende? As coisas têm que continuar funcionando. Então, elas vão continuar funcionando. A questão é que eu acho que a principal característica que um corretor precisa ser é camaleão. Ele precisa se adaptar. Ele tem que ter a capacidade de adaptação. Se ele não consegue se adaptar, se ele acha que é um método rígido, único, ele vai ficar obsoleto o mais rápido possível. Porque vai chegar um momento que é igual a gente fala de quem desenvolveu a primeira geladeira. O cara não achou que aquilo não precisava, que era só uma caixa de isopor com gelo e ia ser para sempre aquilo. Bom, vieram, implantaram uma tecnologia
1000 vezes melhor, que daí não tinha gelo, que é a refrigeração, é a geladeira que depois vira frost free. Então, a gente tem que entender que a evolução, ela acontece tanto nos bens materiais quanto nos serviços. Se hoje a informação é um commodity, todo mundo tem acesso, bom, beleza, eu não posso só chegar na minha cadeira e falar assim, agora veio aí o celular, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? O celular passa todas as informações. Tá, mas o fator humano, ninguém conseguiu copiar ainda. Não tem nenhuma máquina que substitui a gente ainda. E eu espero que não tenha. Talvez em algumas coisas vão ter, mas a gente vai ter que estar pronto para se adaptar ao que pode acontecer. Então, eu acho que esse poder de adaptação é uma principal base, assim. Tem que entender que você vai ter que se adaptar tanto para o perfil de cliente quanto para o mercado. O mercado vai te solicitar isso, porque as coisas elas não são rígidas e sempre da mesma forma. Tem clientes que vão te demandar muito mais atenção, tem clientes que não vão demandar. Às vezes o mercado vai solicitar que você entenda de financiamento, de taxa de juros. Você vai ter que ter um correspondente bancário que seja teu parceiro para fazer a melhor avaliação, a melhor análise em banco. E tem que ser papum. Então, você tem que ter muito jogo de cintura. Eu acho que o jogo de cintura é a base para ser um excelente corretor de imóveis. E não se acomodar. Eu acho que o processo de captação, de capacitação, ele vai vindo conforme a experiência. Claro, a facilidade de se comunicar é uma coisa que vai ajudar muito. Eu acho que o que as pessoas falam muitas vezes do dom, né? Você tem o dom para determinada coisa. Beleza, isso vai te abrir mais portas. Só que existem formas de você, tecnicamente, desenvolver isso. Eu via isso muito na publicidade. Publicidade, todo mundo falava assim, nossa, mas você é muito criativo, você tem o dom de criar essas campanhas, olha que legal, olha essa marca, olha esse slogan. Gente, é um processo. Criação é um processo, é referência, é você identificar a necessidade, é análise, é quase que matemático. E muitas vezes fica nesse âmbito muito intangível. Imagina você trabalhar numa empresa que ela tem que ficar sempre criando. Eu lembro que minha mãe falava assim, não, filho, mas uma hora vai vir a ideia boa para essa campanha. Eu falei, não, mãe, essa campanha tem que entrar no ar sexta-feira, eu preciso estar com a ideia pronta agora, entende? Então, se você for depender do universo, brotar com essa ideia na tua cabeça, nunca vai dar certo. Então, é entender que todas as coisas, elas são um processo que você tem que desenvolver, você tem que encontrar o teu método de trabalho. Como é que eu vou fazer para todo mês eu ganhar 5 mil? Eu só quero fazer 3 plantões, mas tá. Então, nos outros turnos, você vai ter que fazer capacitação, você vai ter que estar tendo experiências em determinado lugar que você quer atingir. Sempre tem que estar em movimento. Não adianta achar que numa profissão que você trabalha 8 horas por dia e ganha um salário fixo, reclamar que você, enquanto corretor, trabalha 3 turnos na semana e não tem um salário fixo. Preciso de ajuda de custo. Sim, a gente sabe que não é fácil, mas você precisa se capacitar para estar recebendo aquilo também, né? Legal, muito bom essa frase, eu decorei, hein? Corretor precisa ser camaleão do mercado imobiliário, precisa se adaptar. Corretor que não se adapta, é bem o que tu falou, né? Porque ontem mesmo a gente estava numa discussão na imobiliária, né? Com a questão da taxa de financiamento que está um pouco mais alta, sim, né? Mas a gente teve momentos no Brasil que não tinha financiamento. Exato. Não tinha. Que daí lançaram o Plano 100, que era até as construtoras lançaram o Plano 100, financia direto com a construtora. Hoje tem várias construtoras que fazem, a Melnick faz, a Cirela faz, eu acho que faz. Então, quem nos antecedeu no mercado passou por uma fase, financiamento não tem. Imóvel era comprado em dólar. Exato. Né? Porque o real já não valia nada. Já não valia nada. Não era o real, era o cruzeiro na época, né? Depois que entrou o real. Então, o corretor precisa estudar um pouquinho. Eu falei num treinamento que eu dei, né, para a equipe há um tempo atrás, para tu começar no mercado imobiliário, primeiro tu tem que estudar a história do mercado imobiliário. Sim. Como iniciou. Exato. Que agora não é rios. Eles acham que o mercado imobiliário é rios, é vídeo no YouTube, é plantão de alto padrão, com tudo do bom e do melhor, com ar-condicionado funcionando, internet, Wi-Fi, cadeira estufada. Não, cara, vai ver o cara que te antecedeu lá, cara, com uma bolha, com um maço assim de folha, chegava o cliente na imobiliária, ele tinha que passar folha por folha para ver, né, os imóveis, não tinha foto, não tinha nada, ele tinha que conhecer os imóveis, porque a foto era a foto mental. Então, conhece a história, cara. Exato. E aquilo ali é como tu tem que trabalhar. Depois tu vai botar o resto, depois tu vai botar o Reels, depois tu vai botar o Instagram, depois tu vai botar o Facebook, depois tu vai botar o frufru, não sei o que, entendeu? Depois tu bota
a cereja, né? O enfeite, né? A cereja do bolo. Enfeite. É o enfeite. É o enfeite. Vitor, a gente está chegando no final aqui, infelizmente. Passou rápido o nosso bate-papo aí, né? Passou voando aí. É. E eu queria que tu deixasse um recado final para os nossos ouvintes aí, para os corretores, os empresários que assistem também aí, tem que mandar um abraço pro Fábio lá da Berté, lá, exato, né? Tem que mandar fazer um abraço o chefe aí, né? Para toda a família Berté lá, quem me acolheu, quem me acolhe ainda até hoje. Eu sou muito grato de ter fazer parte dessa história da Berté, ter ajudado eles a escreverem o capítulo que é a Berté Prime. Então, é muito especial começar como estagiário e hoje estar ali, tete a tete, poder sentar com eles, conversar, propor coisas novas. E eu acredito que o recado principal é não deixar as pessoas, não se deixar desacreditar das coisas. É muito fácil a gente, hoje, vendo muitas coisas, a gente se compara muito com rede social, a gente se compara muito com Reels, a gente se compara com o sucesso de outra pessoa, sem às vezes saber o corre daquela pessoa. Às vezes ela tá lá, tá conquistando, tá vendendo, mas você sabe o que ela tá fazendo nas outras horas, que não são os 15 segundos do Reels. Então, eu acho que o principal recado é focar em si, em se autodesenvolver. Eu acho que o autodesenvolvimento, se conhecer pessoalmente, entender os seus limites, estabelecer os seus limites, é a chave do sucesso para qualquer coisa. Obrigado, então, Vitor, né? Grande parceiro de negócios da Berté Imóveis. Então, gostaria de agradecer a todos que assistiram esse podcast, né? Agradecer a grande patrocinadora, a Rede Gaúcha de Imóveis, né? A maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. Já são quase 60 imobiliárias, quase 800 corretores associados. Então, um grande abraço a essa Rede Gaúcha, que é a maior do sul do Brasil. Grande abraço e boas vendas. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Vini. Até a próxima. Valeu.